Alô, meu querido e minha querida, é sempre uma alegria, sempre um prazer estar falando com vocês. Eu estou dando boa tarde, porque aqui estamos passando de meio-dia do dia 4 de abril, terça-feira, é a segunda quinzena, né, após o último vídeo. Bom dia aí para os que estão no Brasil e em outras partes aqui da Europa, boa tarde também. Bem, vamos mais uma vez estar juntos aí, tomando um tempinho, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, para podermos estar falando das bênçãos, né, de Deus, os caminhos, os ensinos, tudo aquilo que nos faz progredir, né, ter uma vida melhor, saudável, mais equilibrada em todos os aspectos dela e nos preparando, né, para o tempo final. Já começo falando em tempo final, as pessoas normalmente não gostam, eu sei disso. Eu também não gostava quando eu não conhecia o plano de Deus por completo. Achava até um pouco de tabu falar sobre esse assunto, né? Mas estamos aqui na Semana da Páscoa, nós estamos aqui sem aula dessas 2 semanas, esta e a próxima, eles dão 15 dias para os alunos. Aqui na igreja mesmo, no templo, está tendo uma atividade para jovens. Às vezes o pai e a mãe não podem tirar férias, né, na mesma época em que tem essa parada nas escolas, aí as igrejas oferecem, as próprias escolas oferecem também atividades, né, extracurriculares, né, mais jogos, brincadeiras, interação, né, entre as pessoas, podem ir familiares, é um tempo muito legal. Mas é a Semana da Páscoa, né, e isso é celebrado no mundo todo. O nosso Cordeiro Pascal, né, que nos deu a possibilidade de acessarmos a vida eterna, é celebrada a sua ressurreição no domingo, né, morte e ressurreição, morte 3 dias antes, conforme as Escrituras. E vamos falar um pouco sobre isso no dia de hoje. Eu sei que é um assunto que se não todos, quase todos dominam, mas com algumas características, algumas informações que talvez venham a somar, né, nesse nosso conhecimento através da palavra de Deus. É Jesus Cristo, né, que a Páscoa roda ao seu lado, né? Os motivos da celebração todas têm a ver com isso daí. Primeiramente que ele estava aqui na Terra como homem, vamos dizer que era Deus, porque é parte da Trindade, né? Sempre falamos sobre isso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele estava aqui como homem. E como homem, ele veio para nos ensinar, para nos capacitar, para nos direcionar. E o plano final, né, da parte de Deus, já estabelecido na eternidade, no princípio, era a sua morte, em nosso favor, em favor dos nossos pecados. Diz a palavra de Deus, ali está relatado nos 4 evangelhos da Bíblia, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam desses momentos, né, referentes à Páscoa, a prisão, né, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Normalmente são os capítulos finais, nos 3, 4 últimos capítulos finais de cada um desses evangelhos, você tem ali detalhado, né, informações. Os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, com informações próximas, porque são evangelhos próximos. E o último, João, né, mas que também traz, entre um e outro, traz alguma informação relevante sobre isso daí. No pequeno ministério de Jesus aqui na Terra, ele já vinha, né, na segunda parte dele, principalmente, já vinha anunciando para os seus discípulos, né, sobre essa realidade, né, que ele seria morto em favor de todos, né, deles, dos discípulos que estavam próximo dele, e de toda a humanidade. E eu, até no sábado passado, trazendo um pouco sobre a ressurreição, eu falei que é o único plano no mundo que teve começo e não tem fim. A salvação proposta por Deus para todos nós. Começou lá no Calvário, naquela cruz do Calvário, quando ele foi crucificado em nosso favor, pelos nossos pecados. Sofreu, foi humilhado, foi maltratado, foi vituperado, como diz a Bíblia, né? Ele teve seu corpo machucado, teve a sua honra difamada,
tudo isso já estava estabelecido, né? Eu, há muitos anos atrás, quando não tinha um entendimento, eu ficava assim, por que Deus não interferiu, vamos assim dizer, né? Porque Deus não impediu. Simplesmente por uma razão, meu querido, porque tinha que ser assim, assim foi estabelecido. O plano foi esse, desde a eternidade. Para nós alcançarmos o que nós alcançamos, Jesus teve que passar por tudo isso daí. E olha que bênção, né? Ele pagou os preços do nosso pecado, né? Ele levou as dores que nós não tivemos, né, para podermos ascender à vida eterna. Então esse plano continua aberto até hoje e é para todos, não importa a religião, né, não importa a cultura onde estiver o país. O plano da salvação ele continua aberto. A Bíblia fala que basta você crer, né? Crer que Jesus é o Senhor, Filho de Deus, enviado aqui na Terra, e confessar, né? Ou seja, declarar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia dá esses degraus para nós avançarmos na nossa caminhada cristã, como o tempo inicial para nós chegarmos à salvação, à chamada vida eterna. Já falamos algumas vezes, né? Não sei se vocês já pensaram, meditaram sobre isso. A vida passa muito rápido para cada um de nós aqui na Terra. Concordam? São, no máximo, até 100 anos hoje, né? Mas a Bíblia fala mesmo ali no seu Salmo 90 que viver até os 70, passou disso, 70 aos 80, já é canseira e já é enfado, ou seja, o próprio corpo já começa a decair, né? O próprio corpo já começa a sentir os efeitos, né, da velhice. E é um processo natural esse envelhecimento. Então é muito rápido. Se você, vamos colocar um século, 100 anos, né, como se fosse esse projeto de vida, há os cientistas, há a ciência querendo interferir, né, na criação de Deus, até de algumas maneiras arrogantes, né, perigosas, dizendo que poderemos viver mais. Até eu li recentemente, coisa de 2, 3 dias atrás, que dizia que não morreríamos mais. Imagina, né, como morrendo, né, esse mundo já está quase insuportável de tanta gente, né, mais de 8 bilhões, apesar da vastidão dele. Imagina se não morrêssemos, né? Entende? Como é que seria isso daí? Mas, enfim, passa muito rápido. E esse plano, ele está passando rápido também, como passa o nosso dia a dia. Só que ele não tem fim. Teve começo, né, com aquela cruz do Calvário, com a crucificação de Jesus, mas ele não tem fim. E a Páscoa celebra isso daí, todos os anos. Celebra isso daí, né? A morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, né? Principalmente, né? E isso é que nós devemos estar atentos também, porque às vezes conhecemos de ouvir falar, não checamos, né, na palavra de Deus. A Bíblia está aqui, vou abrir daqui a pouco para falar só umas coisas interessantes para vocês. A gente às vezes não se preocupa, né, em checar isso daí, né? É incrível porque quando nós falamos, as pessoas às vezes não acreditam, né? Quando está na internet, né, quando alguém diz na internet, num programa de TV, todo mundo acredita. É incrível isso, né? Pode ser a maior mentira do mundo, pode ser a maior heresia, né, trazendo isso para a esfera espiritual, mas acreditam porque foi dito por alguém, ou por uma pessoa importante, ou por uma pessoa num canal desse de YouTube, de TV, etc. E isso faz com que nós tenhamos a preocupação de quando nos dirigirmos, né, nos dirigimos às pessoas, principalmente aos rebanhos, né, que tomamos conta ao longo da nossa vida. Isso nos dá a obrigação de cuidarmos cada vez melhor, cada vez melhor do nosso conhecimento da palavra de Deus. É muito importante conhecermos a palavra de Deus para sabermos realmente como esse plano funciona, até onde ele foi, né, como está determinado, o que ele vai trazer para nós, para a gente poder ter também com esse conhecimento a ousadia de buscar as pessoas que estão próximas, não importa, já te falei, de qual religião seja, qual nacionalidade, qual cultura que ela experimenta, que ela aprendeu, que ela vive. O plano está aberto. Esse é o grande milagre da vida, a salvação. E ela depende só de nós. Dependeu de mim e depende de cada um de vocês, os que ainda não tomaram essa decisão
de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E o que é que isso significa, pastor? Significa que você coloca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então significa que você vai ter uma comunhão com Deus a partir de agora, e essa comunhão vai ser feita através de uma leitura da palavra de Deus, através do seu louvor, você está cantando, você está salmodiando parte dos dias da sua vida, a hora que você tem um tempo, a hora que você queira. Você fazer parte de uma congregação, pode ser católica, o que você quiser. Nós aqui, Deus muito mais, né? Ele é o Senhor, não faz acepção de pessoas. Eu tenho essa visão também, que nós temos que respeitar o juízo, né, e a escolha das pessoas, das suas religiões, das suas denominações. Mas nós seguimos o que diz a Bíblia Sagrada. E ela fala isso, né, que nós temos que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E é o Senhor das nossas vidas. Para isso, sermos salvos. Depois vem o batismo, que é uma confirmação, é uma demonstração pública da sua fé. Quando você vai às águas, né, quando você é batizado nas águas, né, submerso, que o batismo de Cristo é o batismo submerso, você está declarando para a sociedade, para a família, para o meio onde você está, que você é de Cristo, sua vida pertence a Ele, né? Então, tem uma série toma a ceia do Senhor mensalmente, a nossa igreja faz mensalmente, que é o pão e o cálice, né, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Isso você vai ver ali nesses 4 evangelhos, quando é instituída a ceia do Senhor. Isso ficou como uma herança para nós, uma renovação da aliança, né? Porque até então se pagava os pecados com animais, né? Com o próprio animal grande, vaca, cordeiros, né? Ovelhas. Os mais pobres pagavam com pássaros, com pombas, né? com mais em conta, né? Se não tinham condições disso. Mas Jesus Cristo encerrou tudo isso daí. O plano é perfeito porque foi Deus que fez com que o Filho, né, fosse morto em nosso favor, em favor dos nossos pecados. Esse é o grande milagre da nossa vida. Então nós temos essa posição para tomar, se quisermos, nós não somos obrigados, mas nós orientamos, né? E um dia eu tomei essa decisão. E o meu desejo é que das pessoas que veem esses vídeos que eu envio ao grupo que eu tenho aí, em alguns lugares, né, alguns países, e do que eles reenviam para familiares e amigos, meu desejo é que todos já tenham feito essa opção. Quem ainda não fez e queira fazer, procura um padre, um bispo, né, um pastor, um missionário, um evangelista, um presbítero, um diácono. Olha, não vai faltar servos de Deus próximo a você para te orientar. Mas ainda assim, no vídeo aí, nós temos, no YouTube, nós temos aí o meu e-mail, o e-mail da igreja, né, o site da igreja, tem informações nossas, né, se você quiser procurar pessoalmente. Mas com certeza, próximo da sua casa, próximo do seu local de trabalho, você vai encontrar alguém que possa te orientar naquilo que você tem a dúvida. O melhor professor é Deus, né, que está na palavra de Deus, mas todo princípio realmente você precisa, né, uma engrenagem nova, é algo novo na sua vida. Então esse plano é perfeito por causa disso, porque depende de nós para tomarmos posse dele. E Jesus veio para a Terra para isso daí. Vamos agora à parte, né, específica de Jesus Cristo. Então ele veio, teve o seu ministério que durou pouco mais de 3 anos, o que é conhecido o ministério dele, que está relatado principalmente no Evangelho de Mateus. Os outros evangelhos, lógico, falam também com algumas pequenas mudanças, variações dos temas, mas sempre tudo aquilo que Jesus fez, as curas que ele praticou, né, porque era o poder de Deus aqui na Terra, mesmo como um homem, e até que ele é morto. Ele é entregue, né, para ser morto em nosso favor. Ali foi uma atitude dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, daqueles que comandavam a elite do povo judeu, que estava naquela época sob o manto do Império Romano, e eles tinham alguns privilégios. Só que, por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte. A lei não permitia, eles tinham que ter autorização da autoridade romana. Vocês vão lembrar do Pôncio Pilatos, né, que governava naquela época ali, estava em Jerusalém, à frente, né, do Império Romano, e foi ele que termina autorizando, né, que Jesus fosse crucificado. Ele tinha o poder de não crucificar, mas era um político. Isso mesmo que você está ouvindo, ele era um político. Ele quis agradar os outros, né? Não ficou com a verdade, ficou com a vaidade, ficou com a inveja, porque os sacerdotes, aqueles outros ali que faziam parte, né, dos judeus,
eles não aceitavam Jesus Cristo como Messias, o enviado de Deus, eles não criam naquilo dali. Um pouco pela mente, mas muito pela vaidade, né? Porque eles viram os sinais até, né? Viram os milagres e viram os sinais. Eles viram Jesus sinais, né? Ressuscitar pessoas. Eles viram os milagres que ele fazia com cegos, né? Com coxos. Todos os sinais, né? Aquele principal, o primeiro, aliás, principal não, o primeiro milagre, que é transformar a água no vinho, numa cerimônia de casamento. O primeiro milagre conhecido dele, né? Está ali relatado, acho que em João, né? Principalmente. Então, foram movidos por essa inveja e pronto, e conseguiram dobrar Pilatos, que não queria, não via culpa em Jesus Cristo, mas ainda assim Pilatos se rendeu. E foi trocado, porque naquela época, que era a época pascal, da Páscoa, né, dos judeus, naquela época eles soltavam um prisioneiro, e eles escolhiam um prisioneiro. E Pilatos oferece entre soltar Jesus Cristo e soltar um chamado Barrabás, que você já deve ter ouvido falar. Ele era um salteador, ele vivia de motins e assalto, e inclusive era um homicida, ele chegou a cometer um homicídio. E o povo pediu ele, influenciado pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, por aqueles que comandavam, né, espiritualmente a nação, o povo pediu Barrabás e que Jesus fosse crucificado, e ele foi. Mas havia uma promessa, e ele já tinha anunciado isso, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Amém? Glória a Deus. Tremendo isso daí. É uma história belíssima que você não pode deixar de ler. Se você tiver tempo ainda, a partir de amanhã que esse vídeo vai chegar a vocês, você lê um dos evangelhos que vocês puder ler os 4 melhor, porque um complementa o outro com algumas informações adicionais. Mas é tremendo, porque ele falou que ia ressuscitar, porque o plano era esse, porque ele era Deus. Como homem aqui na terra, ele era Deus, ele ia voltar à destra do Pai, ele ia voltar novamente, né, para o céu, né, de onde veio, né, para nos livrar da morte, a morte eterna, né, não a morte física que todos nós vamos experimentar se Jesus não voltar primeiro, como todos aqueles apóstolos que andaram com ele, que já morreram, todos os outros, né, que nós conhecemos, né, os profetas antigos, sacerdotes, reis, etc. Então o plano era esse daí, e ele ressuscitou. E ele ressuscitou, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Nós, às vezes, não cumprimos as nossas promessas, mas as promessas de Deus se cumprem. E esse foi o grande legado que o Senhor nos deixou. A possibilidade de estarmos ascendendo, né, ou tendo o caminho aberto para a vida eterna. E isso depende de nós. Quando ele ressuscita, antes disso, os próprios sacerdotes pediram para Pilatos para colocar lá uma escolta militar, onde ele foi sepultado. Os sepultamentos não eram como hoje, naturalmente, era uma gruta, era até uma coisa nova. Era o início do sábado, era a sexta-feira à noite, que o sábado lá no Israel começa às 18 horas do dia anterior do nosso calendário, vamos assim dizer. Então, na sexta-feira, às 18 horas de lá, começava o sábado. Então foi um túmulo provisório que colocaram ele ali e colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo, né? E eles pediram ao sacerdote uma escolta de soldados, porque lembraram que ele tinha falado que ele ressuscitaria ao 3º dia. E se os soldados não estivessem lá, os discípulos poderiam ir lá roubar o corpo, né? E a história final seria mais impactante, mais importante do que a história inicial que ele contou. Mas para Deus não há impossível, né? Nós sabemos disso, né? E mesmo com toda aquela escolta ali, Jesus Cristo ressuscitou, aquela pedra foi removida pelo poder de Deus e ele ressuscitou. E é tremendo isso daí, né? Porque os sacerdotes, para que não fosse cumprida a promessa de Deus, olha como são as coisas, né? Como os homens às vezes dificultam o agir de Deus. Eles deram dinheiro para aqueles soldados, para aquela escolta, para que eles dissessem que eles adormeceram e que durante isso eles vieram e roubaram o corpo de Jesus. E essa história correu lá em Jerusalém, correu por ali entre eles. E eles foram livres da morte, né? Porque quando as pessoas, os soldados principalmente, eles deixavam escapar um prisioneiro que estava sob a sua custódia, eles pagavam com a morte. E os sacerdotes livram essa escolta da morte, né? Falam com Pilatos, deram dinheiro, corromperam, para que fosse dito, né, que Jesus não havia morrido, né? Não havia ressuscitado, perdão,
que ele havia morrido. Em 1 Coríntios, se você quiser abrir aí sua Bíblia, abra, mas pode anotar, no capítulo 15, na minha Bíblia, esse capítulo 15 fala muito sobre essa ressurreição e alguns detalhes, algumas coisas interessantes. Já é Paulo escrevendo, né, que Paulo se junta aos apóstolos já alguns anos depois. Paulo perseguia a igreja, e o Novo Testamento, nas coisas de Deus, são assim, né? A gente às vezes não entende, a nossa sabedoria é limitada. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele, são as cartas, né? As cartas paulinas, vamos assim dizer, né? São 13 cartas que Paulo escreve no Novo Testamento. E Paulo foi enviado por Deus para ir pregar para os gentios, para aqueles outros os que não eram judeus. Porque depois que Jesus ressuscitou, houve uma perseguição à igreja de Cristo ali em Jerusalém. E eles foram saindo, foram correndo, com medo, né, de serem mortos também, né, serem justiçados. E a igreja começou a se espalhar aí. Começou nas casas, a igreja primitiva. Há pastores, teólogos que creem que isso voltará ao longo do final dos tempos, que as igrejas da terra sofrerão muita perseguição e vão ser fechadas de uma maneira em geral. Por quê? Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Isso aqui já foi explicado algumas vezes, não é hora para estar falando isso. E as igrejas voltarão para dentro das casas, como as células familiares, como as células de evangelização. Então, depois que Jesus Cristo ressuscita, aqui é o que eu queria falar para você. Eu tenho um quadro aqui na minha Bíblia, nesse capítulo 15, que dá assim, como ele vai aparecendo para as pessoas. É uma maneira, tipo assim, de desmentir, né, o que foi a fake news do sacerdote, né, dizendo que eles tinham roubado o corpo de Jesus do túmulo, porque os soldados tinham dormido, né, e imagina, né, remover uma pedra daquela, tirar um corpo de dentro de um túnel desse, de uma caverna dessa, de uma gruta dessa, e levar e nenhum deles ver, nenhum... Mas enfim. Então, Jesus ele já aparece ressuscitado em algumas oportunidades. E aqui eu vou relatar algumas delas para a gente compreender. A própria Maria Madalena, ali no próprio jardim do Getsemane, né? No próprio jardim, em Jerusalém. E foi no próprio domingo da ressurreição. Ela aparece para Maria Madalena. E um dos evangelhos relata que ela vai lá e conta os apóstolos que viu Jesus ressuscitado. E eles não acreditam. Andaram com ele, sabiam da história. A testemunha que andava com eles também, Maria Madalena, que foi liberta, né? Foi liberta do pecado também. Ela conta que viu Jesus e eles não acreditam. Nesse mesmo domingo, ele aparece para 2 deles no caminho de Emaús, que era uma aldeia ali próxima de Jerusalém. Nesse mesmo domingo da ressurreição. Ele aparece para essas pessoas, Cleopas e um outro que eu não lembro agora o nome. E não sei se é relatado o nome dele. Que eram apóstolos dele, porque além desses 12, tinham dos 11, né, que Judas saiu fora, se matou, né, depois que entregou Jesus, ficaram os 11, mas também tinham muitos outros apóstolos que serviam a Jesus. A Pedro, que foi um dos líderes da coluna da igreja, nesse mesmo domingo da ressurreição, e a 10 discípulos, na casa onde eles se reuniam, nesse mesmo domingo da ressurreição. 10 discípulos. Seriam 12, né? Já falei, Judas Iscariotes se suicida, e o Tito, né? Não é Tito, Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. Quando Tomé é alertado pelos seus colegas que Jesus tinha ressuscitado, ele não acredita também. É incrível isso daí, né? Maria Madalena falou sozinha, ninguém viu. Os 10 discípulos viram, Tomé não acreditou também. E falou que teria que ver as marcas dos cravos na mão, a lança, né, que feriu aqui o lado do corpo de Jesus Cristo, teria que ver isso para acreditar. É o ver para crer, né? E é uma das passagens mais belas da Bíblia Sagrada que eu acho. É quando ele se dirige para Tomé, que ele vai encontrar no domingo seguinte aos 11 discípulos. Não são 10, são 11, porque Tomé estava com eles lá. Aí ele chama Tomé e fala assim, olha, põe a mão aqui, veja aqui as marcas da minha mão, põe a mão aqui na minha ferida, aqui do lado. Aí ele fala assim, porque você viu, você creu? Só porque você viu, você creu? E nos lança uma frase de muito alento, de muita alegria, de muita esperança. Bem-aventurado os que não viram e creram. E somos nós. Bacana isso, né? Bem-aventurado os que não viram
mas creram. Nós não vimos Jesus. Tomé viu. Nós cremos em Jesus. Tomé não creu naquele primeiro momento, naquele domingo anterior a esse dia que ele se encontra com Jesus. Depois disso, ele se encontra com 7 discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Isso é algum tempo depois, não é relatado aqui o prazo correto. Depois disso, aos 11 discípulos em um monte na Galileia também, né? Algum tempo depois. Então ele foi aparecendo. Há mais de 500, relatado inclusive aqui nesse livro de Coríntios, aqui mesmo no capítulo 15, há mais de 500 pessoas, e o apóstolo Paulo fala, né, quando relata sobre essa aparição dele, que muitos desses ainda estavam vivos, estavam no meio deles. Então eles viram Jesus. Ninguém sabe, né, o local, mas foi algum tempo depois. A próprio irmão dele, Tiago, algum tempo depois, mas ninguém sabe aonde foi esse encontro, né? É um encontro num local desconhecido. Tiago, até então, ele estava tipo apartado do apostolado de Jesus Cristo. E ele veio a ser um dos líderes da igreja. Era muito bem preparado. Outro irmão dele, Judas, também tem uma carta nessa Bíblia Sagrada. Tiago tem uma e Judas tem uma, os dois irmãos de Jesus. Mas Tiago veio a ser um dirigente importante da igreja primitiva, né, quando começou o movimento. Mas ele aparece para o irmão dele também, para Tiago. E a seus próprios discípulos, no Monte das Oliveiras, 40 dias depois. Que 40 dias depois disso? É justamente quando se celebra a Páscoa. Então eles viram Jesus 40 dias depois da ressurreição, que é quando nós celebramos a Páscoa. Dali eles viram Jesus subir aos céus, né? Sumir através das nuvens, mas eles viram Jesus subindo aos céus. O plano se concretizava, faltava só mais uma etapa. E essa etapa era a vinda do Espírito Santo, que hoje está no nosso meio. Hoje é a nossa porção individual de Deus aqui na Terra. Deus, relembrando, né, eu falo sempre isso, ele falou no Velho Testamento com sacerdotes, falou com profetas, falou até com reis, face a face. Existia essa intimidade com poucos daqueles que seguiram a Deus. Depois, através de Jesus Cristo aqui na Terra, Deus falava através de Jesus Cristo. E hoje nos fala através do Espírito Santo. Então são 3 etapas da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas 3 de suma importância para o entendimento espiritual das nossas vidas. E esta última com algo muito especial, né, que depende de nós andarmos com o Espírito Santo. Se nós cremos, ele está disponível para ser nosso, estar conosco, né, ser o nosso mediador. É Deus como Espírito Santo, mas é Deus, faz parte da Trindade. Tome posse, meu querido e minha querida, porque você tem a porção de Deus disponível todos os dias da sua vida. Basta você querer, basta você procurar, basta você acessar. Então essa última visão aos discípulos foi lá no Monte, né, das Oliveiras, 40 dias depois, que é quando nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, né? E finalmente, né, nessa tábua aqui que tem nesse livro de Coríntios, ao próprio apóstolo Paulo, que ele fala aqui, né, que foi vários anos depois que ele fala assim, depois de todos, 1 Coríntios 15, verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, né? Nós conhecemos essa história daí. Ele fez muito mal aos crentes, aos seguidores de Cristo. E ele acrescenta no verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele sabia do mal que ele tinha feito, mas ele se arrependeu. E esse arrependimento veio de uma forma dura, porque ele estava indo, né, de Jerusalém para Damasco para prender, amarrar e trazer manietados, né, para Jerusalém, cristãos que ele fosse encontrando por lá. Porque, como eu disse agora há pouco, a igreja ela foi começando a se espalhar, saindo de Jerusalém, indo para os países vizinhos, até chegar aqui à Europa, através da Grécia, né, Macedônia, talvez o primeiro ponto da igreja chamada aqui na Grécia, aqui na Europa, perdão. Então, ele ia perseguindo, ele recebeu um chamado de Deus, uma luz brilhou sobre ele, deixou ele cego 3 dias,
E a partir daí ele foi preparado para levar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Porque os judeus não quiseram, não aceitaram. Lógico, alguns aceitaram, muitos aceitaram. Mas até hoje, muitos, não sei um percentual, mas muitos não acham que Jesus Cristo é o Messias, que é o Salvador. Fazer o quê, né? Orar por eles, né, queridos? Orar por eles. Então, essas aparições de Jesus Cristo, relatadas aqui na Bíblia Sagrada, nos mostra que realmente ele ressuscitou. Para se alguém ainda tem alguma dúvida, se alguma doutrina que você ouviu, se algum livro que você leu, se algum programa que você viu na internet, diga que ele realmente foi, o corpo foi roubado, por exemplo, tal. A palavra de Deus não mente, porque não apareceu apenas para uma pessoa, para várias pessoas e numa sequência de até 40 dias. Maria Madalena, lembra, né? Os dois apóstolos ao caminho de Emaús, depois no domingo da ressurreição, depois no domingo seguinte, depois aos que estavam pescando na Galiléia. Enfim, apareceram a muitas pessoas. E esse Jesus que apareceu é o que intercede por nós. É aquele através de quem, da sua vida, da sua morte e ressurreição, nós temos acesso à vida eterna. Por isso que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Eu, por exemplo, no próximo domingo, vamos ter aqui o culto da Páscoa aqui na nossa congregação em Durham, aqui na Inglaterra, e nós vamos celebrar também a ceia do Senhor, porque ele foi o Cordeiro perfeito, que foi entregue em nosso favor. Então nós celebramos, porque o pão, espiritualmente falando, representa o corpo de Cristo. Aquele corpo que foi vituperado, foi machucado, foi feito muito mal ao corpo, por inveja, por raiva, sabe? Não importa a razão. E o cálice de vinho, aqui nós usamos suco, tá? Mas pode tomar vinho, vinhozinho tinto, é um cálicezinho assim na ceia. Na Bíblia fala mesmo de vinho. Representa o sangue que foi derramado naquela cruz. Ele foi muito machucado, fora as feridas dos cravos, nas mãos e nos pés, para ele ficar preso ali na cruz, até quando ele se rendeu para que o plano pudesse ser completamente estabelecido. A Bíblia Sagrada diz que o véu se rasgou do alto a baixo, ou seja, deixou de haver a separação que tinha, para se chegar a Deus. O acesso agora vem através da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo para nos cuidar aqui, nos orientar, nos guiar, na nossa caminhada com Deus. É uma opção de cada um de nós, de receber esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como eu disse no princípio, se alguém tem interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, não se envergonhe, não deixe a timidez de lado, que seja a cultura, a outra doutrina, a denominação. Busque alguém próximo de você, e se você ainda assim não quiser, procure a gente, a nossa igreja, a nossa congregação. Nós temos uma equipe de liderança, nós temos reunião de oração, nós podemos estar trazendo essas informações para as pessoas, para elas irem conhecendo mais. Mas o melhor remédio, o melhor guia, a melhor maneira é você estar com a palavra de Deus, está aqui, dá para aparecer aí, com a palavra de Deus disponível. E os evangelhos relatam especificamente essa passagem, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O plano continua aberto. O plano está disponível para você, meu querido, para você, minha querida, que está assistindo esse vídeo agora. Abra o seu coração, não resista, dá uma chance para Jesus. Quantas vezes você já procurou sair das situações de dificuldade da sua vida por tantos caminhos, tantas maneiras, tantos achados, tantas informações que o mundo oferece, pessoas conhecidas, familiares, amigos, com boas intenções, eu não duvido disso, mas eu busquei também há muitos anos atrás. Eu estive em 2, 3 denominações diferentes, passei pela Igreja Católica, passei pelo Espiritismo, e meu coração nunca foi preenchido até o dia que eu me rendi a Jesus Cristo. Falei: Jesus Cristo, toma conta de mim a partir de agora. Eu vou fazer a minha parte, mas Jesus, entra na minha vida, faz-me melhor, muda a minha vida. Todo dia de manhã, quando eu leio meu devocional e oro, eu peço para o Senhor: ajuda-me a tirar aquilo que não te agrada da minha vida. E olha a idade que eu já estou, já faz uns bons anos, décadas, que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ainda assim,
eu me rendo diante dele para que aquilo que não lhe agrade na minha vida, no meu dia a dia, que ele tire da minha vida. São situações de cada um, são individuais, mas Deus conhece todas elas. Então, meu convite para você é que você não resista, né? É que você dê uma chance, vamos chamar assim, dê uma chance a Jesus Cristo. Nós já demos, às vezes, chances a tantas pessoas, a tantas causas, a tantas coisas na vida, na nossa caminhada. E não demos chance a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que pagou o preço que ninguém vai conseguir pagar pela nossa salvação, pela vida eterna. Com muito amor, eu lanço para você esse desafio. Não resista a Jesus. Receba nesta semana de Páscoa, até domingo, né, nas celebrações. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Não se esqueça de passar esse vídeo para alguém, algum conhecido, alguma pessoa da sua família. Não se esqueça, tá? Porque esse é o nosso ministério. Alô? No nome de Jesus Cristo. Receba mesmo o melhor de Deus para a sua vida. Esse é o meu desejo. Tá bem? Uma boa Páscoa para você e para a sua família. No nome de Jesus. Bye, bye.